Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. E o agradecimento sempre especial para o mês de abril, que é o mês do 6º aniversário deste programa. E tudo isso por vocês. Vocês que nos apoiam, vocês que estão durante esses 6 anos junto conosco. Muito obrigado por este carinho e as comemorações que estamos fazendo neste 6º aniversário do programa no ar de forma ininterrupta. Hoje, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, com um convidado muito ilustre, um amigo de longa data e que Santa Maria conhece e muito. Quem é ele? Dr. João Marcos Haddad Castro, nosso promotor, advogado e que tem uma bagagem de conhecimento muito grande e que vai bater um papo conosco hoje aqui. Dr. Haddad, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, né, aceitando o nosso convite para um bate-papo, né, da larga experiência que o senhor tem aí em sua vida profissional, enfim, e que nós estamos vivendo alguns momentos diferentes no cenário nacional e que muitas vezes as pessoas ficam perguntando como que está a nossa justiça e nada melhor do que o nosso amigo Dr. Haddad estar aqui batendo um papo com a gente hoje. Tá bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também. Obrigado. E estou à disposição, né? Eu quero parabenizá-lo também pelo aniversário do programa. Obrigado. Né? É um programa que tem sido muito importante, porque muitas vezes os meios de comunicação não dão um espaço merecido a Santa Maria. Santa Maria, acho que está precisando, né, a manutenção e a melhoria ainda mais desses canais de comunicação. Doutor, o senhor sabe que é a questão do tempo, né? A TV convencional, podemos chamar assim, ela é pautada por segundos, né? Sim, claro. Então, quando os nossos convidados vêm aqui, eu digo, olha, nós temos 2 blocos de 20 minutos, então a gente tem condições Sim. de explorar bem um assunto, bater muito, né? E doutor, uma questão muito importante que é a questão do bairrista, né? Nós somos muito bairristas e eu sei que o senhor é também aqui por tratar das coisas de Santa Maria. Então, por isso que a gente está alcançando aí uma série de inovações junto à TV Santa Maria e que é uma TV comunitária, enfim, que está fazendo com que estas imagens, essas pessoas e os assuntos interessantes cheguem até a essa comunidade. Doutor Haddad, o nosso assunto que nós colocamos em pauta aqui, né, é o momento político e social do Brasil, tratando especificamente da parte de cidadania e, evidentemente, quando eu digo sempre que a cidadania, ela bem encaminhada ou mal encaminhada, ela vai ter um reflexo de forma direta ou indireta na segurança pública, que o senhor sabe muito bem, né, do que nós estamos falando. Então, eu gostaria que o doutor Haddad nos contasse um pouquinho aí dessa carreira jurista, enfim, que acabou culminando com o Ministério Público e hoje está advogando já, aposentado do Ministério Público. Eu me formei em 1979 pela Federal Santa Maria, né, tenho o maior orgulho, né. Acabei fazendo também o próprio mestrado
bem anos depois já, né, pela Federal Santa Maria também. E a única fugida que eu dei, digamos assim, da Federal foi do doutorado, que eu fiz fora do país, mas tenho assim, uma ligação muito forte com Santa Maria, né? Vim para Santa Maria em 1975, me formei em 1979. É natural de onde, doutor? Natural de Sobradinho. Sobradinho? Fica 130 Sobradinho quilômetros aqui do lado. Pertinho aqui. E fiz o concurso para promotor, em 1982 eu assumi, e em 1989, ou seja, 7 anos depois, vim para Santa Maria e não saí mais, né? Então eu tenho uma ligação muito forte com Santa Maria, e é motivo de grande orgulho. É uma cidade que a gente aprendeu a amar também, né? Claro. E que os filhos nasceram por aqui, os filhos estudaram aqui e os filhos continuam morando por aqui. Então Santa Maria tem um lugar especial no meu coração, né? Em termos profissionais e em termos pessoais, né? Praticamente, em vez de 30 anos, 23 anos do Ministério Público foi realizado aqui em Santa Maria, né? Evidentemente que nesse período assim, a gente teve muitas dificuldades, nascidas também numa legislação nova, nascido também da inexperiência pessoal e da uma nova realidade a partir... Pegou toda aquela troca de Constituição ali, 88 também, né, doutor? 88, né? Depois em 89 a lei da improbidade, 92 a lei da improbidade administrativa, né? Então a gente passou a atuar muito fortemente nessa área da improbidade administrativa, a questão também do próprio meio ambiente, com quem nós trabalhamos junto também, da Brigada Militar, né? Então eu acho que eu fui de muita sorte, digamos assim, que eu tive a oportunidade de participar. A Lei da Ação Civil Pública de 1985, então eu participei de uns momentos históricos bem interessantes, muito difíceis, é verdade. A lei da Ação Civil Pública, até que a gente aprendesse a trabalhar com ela, até que as pessoas aprendessem a entender qual era o papel do Ministério Público. Ele exercia uma atividade importante, mas ele era basicamente criminal, né? Atuava no crime, né? E a gente sabe que, da área de segurança, tu sabe que 99% das vezes são pessoas de baixo poder aquisitivo, né? Então, as consequências, por mais importante que sejam as consequências da atuação do Ministério Público nessa área, socialmente falando, eram quase que insignificantes, né? Não que na prática não fosse importante. E na área civil, o que o Ministério Público fazia era só fiscalização. Então, processos que continua fazendo, processos em interesse menores, incapazes e tal, né, que continua fazendo. É importante, mas não tinha tanta repercussão. A partir da Lei da Ação Civil Pública, a partir da Lei da Improbidade Administrativa, o Ministério Público passou a ter uma função mais proativa, né? Sim. Como autor de ação, como agente, efetivamente, e não apenas como fiscal. E a gente também demorou a aprender como trabalhar, entendeu? Porque a gente acabou não sendo efetivamente treinado. Como é que se investiga, por exemplo? Né? Diferentemente dos policiais civis e dos policiais militares, que tem um treinamento específico, um policial civil fica 1 ano na academia de polícia, o militar também, né? Um bom tempo também, aprendendo. Né? Então nós tivemos lá 15 dias Imagina! 15 dias, na verdade, 2 semanas que daria, na verdade 10 dias, né? Dizendo como o promotor deveria atuar, como é que o promotor devia agir, qual é o seu relacionamento com a comunidade. Então vai na prática mesmo, né, então doutor? A gente aprendeu na prática, entendeu? Então, como investiga, que é diferente, né? Então, a gente sofreu muito nisso aí, aprendeu muito, acho que foi uma oportunidade interessante de crescimento. Não tem dúvida nenhuma. Né? Porque quando se apresenta, doutora, a dificuldade que a gente sempre fala, né? Em vários aspectos, seja ele dentro do profissional, particular, enfim, com essas dificuldades nós vamos crescendo. Sim. Né? Nós vamos aprendendo, enfim. Mas olha, vai ter virando, ter vira. Mas vai ter vira, vai aprendendo. Posteriormente foram feitos alguns cursos, mas assim, tipo, claro, mas tal, até... né? E a própria conversa, a própria troca de ideia com os colegas de como é que funciona, como é que tu faz lá, como é que eu faço aqui e tal. Então a gente fazia alguma coisa, dava errado, né? Técnica de investigação não é assim, não é uma brincadeira de criança. Claro. Tem que saber como fazer. Porque pode perder toda uma investigação dentro de um erro. Muitas vezes assim, a gente só mais tarde ia se dar conta, puxa vida, se eu tivesse feito diferente e tal, porque não estava treinado. Se tivesse feito ou não feito aquilo. Puxa, eu devia ter feito isso, não fiz, ou fiz tal coisa e deu errado. Então, é lógico, porque eu acho que tudo que a gente aprende na vida é questão de acerto e erro, mas tem que reduzir o máximo possível a possibilidade de erro, né?
Mas eu acho que acabou, no final da história, acabou dando tudo certo. Deu tudo né? certo. E eu tive, assim, principalmente a partir do mestrado, comecei a produzir também livros, né? Quando eu entrei na academia, eu já tinha 5 livros, mas todos os livros eram de caráter técnico, né? Fiquei espantado quando me convidaram para ser membro da academia. Pois é, doutor, é justamente aqui a outra pergunta que eu tinha era justamente essa, por que isso? E quero lhe dizer o porquê que eu fiz questão de colocar aqui. Porque nós temos hoje, são muito poucas as pessoas que têm o interesse de jogar a sua experiência para dentro de uma metodologia, ou seja, do livro, para que esse conhecimento seja compartilhado. Sim, né? sim. Então, louvo aqui a sua atitude, que sempre teve o pensamento de aproveitar experiências, enfim, tudo isso que nós estamos falando agora, e jogar para dentro de um livro para que gerações futuras aí possam aproveitar, né? Mas eu sempre conto que uma vez eu estava viajando com um professor da universidade que tinha publicado diversos livros. Eu perguntei para ele qual era o segredo desse tipo de coisa. Isso? Ele disse assim, na verdade, nós professores estamos escrevendo o tempo todo, só que a nossa escrita é oral, a brincadeira dele. Então nós estamos falando, estamos expondo as nossas ideias, a nossa forma de pensar. Então é só questão de saber o seguinte, aquilo que eu digo na sala de aula eu posso dizer por escrito também, claro, que é muito mais fácil falar, né, do que recolher aquilo que foi falado e colocar no papel. Mas que a gente escrevia como advogado, a gente escreve muito. E aí eu me dei conta que, na verdade, muitas coisas que a gente escrevia, tinha muita coisa boa, muita coisa ruim, mas tinha coisa excelente. Eu olhava assim, tipo, puxa vida, que ficou muito bom aqui, ficou muito bom. Né? O resultado, assim, um trabalho muito bem feito. Dentro da autocrítica. Não tudo, evidentemente, mas algumas coisas, porque sempre vai ter isso aí, né? E que isso aí meio que se perde dentro do processo. Tu escreve, o juiz examina, a parte contrária examina, mas ele fica perdido dentro do processo. Perdido. Tá lá, registrado, mas experiências ímpares e que acabam se perdendo. Está lá, está arquivado em algum local, mas ou seja, não é colocado. E aí a gente sabe o que é interessante, eu comecei a utilizar esses textos, os próprios textos que eu escrevia nos processos, naturalmente sem identificar o processo e sem identificar as partes, entendeu? Como experiência para ser repartida com os outros. Comecei a escrever para o jornal também, né? Então assuntos mais do dia a dia e tal, como crônica efetivamente, né? E aí fui convidado para a academia. Fiquei espantado, porque imaginava que só poderia pertencer à academia. É que o senhor estava sendo observado e não sabia. Alguém estava observando. Como a nossa vida é assim. Alguém estava observando. Quando eu recebi o convite na promotoria, um dos acadêmicos esteve lá me convidando e tal, digo, olha, eu sou muito ruim de voto, entendeu? se eu submeter o meu nome à votação, provavelmente eu vou perder. Então, eles, não, nós só queremos saber se o senhor aceita o convite, já está aprovado, só que o senhor tem que aceitar. Digo, não, tudo bem. E aí eu passei a conviver com um grupo de pessoas assim, que além de ter conhecimentos técnicos, tem engenheiros, tem arquitetos, tem pessoas de outras áreas. Sim. Isso também. É o que faz o... E que eu aprendi também como fazer, entendeu? Então eu acabei também me aventurando por algumas poesias fracas, Olha verdade, aí, ó. Mas escrevi algumas. Acho que das coisas ruins que eu faço, o mais ruim é a poesia. Mas é um campo que está dentro bem interessante, né? Então a gente começa a conviver com pessoas dessa área, a gente começa a se sentir, né? Aí os colegas fazem críticas, porque nas reuniões da academia a gente sempre dá a oportunidade, o colega chega lá e diz, eu fiz um poema. Então, antes do trabalho administrativo, digamos assim, ele vai lá e apresenta o poema dele e pede, inclusive, aos colegas... Para que se faça uma crítica, mas que ela é toda ela construtiva. Daí alguém diz, olha, ficou muito bom, só que esse verso podia ter sido assim. Então a gente vai recolhendo essas coisas, a gente vai aprendendo muito. E aí, logo em seguida, passei a ser tesoureiro da academia, logo em seguida passei a ser, fui durante 4 anos presidente. Quanto tempo faz na academia, doutor João? Fazem 8 anos já. 8 anos, 8 anos já, né? Foi antes de eu me aposentar, que já faz 6 anos. Aí a Lígia passou a ser presidente e aí me convenceram, né, que eu deveria ser presidente novamente. É uma atividade que ocupa bastante tempo. Acaba absorvendo. Né? Eu tenho praticamente assim 1 hora por dia, assim, tipo assim, das 5 da tarde às 6 da tarde, tipo, eu fecho o meu escritório, entendeu? E se dedica para trabalhar a academia, trabalhar para a academia, porque
são muitas coisas que devem ser feitas, muita coisa de material administrativo, contato com pessoas, tá? Contato com a Academia Rio Grandense de Letras, a gente tem um contato muito bom, tal, tanto que o presidente da Academia Rio Grandense esteve na minha posse, então isso é uma coisa extremamente positiva, não para mim, mas positiva para a Academia. Para a Academia e para Santa Maria. É respeitadíssima a Academia Santa Maria de Letras. Tanto que nós vamos fazer agora, dia 18 de maio, vamos fazer uma reunião do Colégio de Presidentes de Academias de Letras aqui em Santa Maria. Vai ser aqui em Santa Maria. Aqui em Santa Maria. E em setembro, nós estaremos realizando, em conjunto com a Academia Rio Grandense de Letras, a segunda Conferência Estadual de Academias de Letras. Então, essa reunião dia 18 é para organizar exatamente esse congresso. Então, nós temos 2 eventos importantes, que um é os presidentes, são 28 academias em todo o estado, se reunirão em Santa Maria. Né? Para organizar o congresso que acontecerá em setembro. Então, são 2 momentos importantes. Sinal de que Santa Maria é considerada um polo cultural importante. Um conceito elevadíssimo. Extremamente importante. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que destacar porque realmente é importante. Diante de tantas coisas ruins que estamos vendo por aí, né, doutor? Então, nós temos que pegarmos e pensarmos essas coisas boas até para servirem de motivação, né? Sim. Porque é muito comum assim a gente discutir essa questão que Santa Maria é a cidade. Hoje de manhã mesmo deu uma entrevista para uma matéria especial que vai sair agora 17 de abril no Diário de Santa Maria, sobre essa história se Santa Maria é uma cidade de cultura ou não é uma cidade de cultura. Olha, Santa Maria tem problemas. Todos têm problemas. Nós temos a nossa Casa de Cultura que está esperando uma reforma e tal. Problema, mas em algum momento, ou seja, há uma disposição do Poder Público Municipal no sentido de reformar a Casa de Cultura em algum momento. Nós temos de qualquer forma realizado, agora em abril nós temos a Feira do Livro, nós toda hora temos eventos no Teatro 13 de Maio. Tem uma agenda anual tem uma agenda cultural interessante, dizer, podia ter mais isso, podia ter mais, claro, sempre pode ter mais, entendeu? Claro. Mas acho que a gente está avançando, né, no sentido de tornar Santa Maria realmente não só uma cidade educadora, mas uma cidade cultural, né? Porque nem sempre a educação está acompanhada da cultura. Exato. Mas eu acho que é um caminho interessante, através dessa educação formal, né? Do estudo, né? Da orientação a respeito das novas metodologias, da tecnologia, mas também da filosofia, da geografia, da história e todas as ciências, né? Nós estamos construindo uma cidade. Não se constrói uma cidade do dia para a noite, entendeu? Então, Santa Maria tem muito a crescer ainda. Degrau pós degrau. Essas universidades. E doutor, assim, uma coisa interessantíssima é o fator, em primeiro lugar, do pensamento coletivo, sem dúvida nenhuma, dentro de uma sociedade organizada, e fazer com que a comunidade, enfim, ela participe de forma ativa de tudo isso, né? Porque nós viemos aí de uma cultura de que o poder público é o responsável por tudo, e eu fico esperando, porque eu pago impostos e não sei o que, então eles é que são os responsáveis. E essa cultura ela tem que ser modificada, né? Mas voltando à história da academia, porque é lógico que a academia, no momento que ela te convida para participar, ela está te valorizando, ela está dizendo, Vargas... E um aumento da responsabilidade. Lógico, tu tens, assim, uma boa produção literária, né? Uma produção literária de qualidade, por isso tu é convidado. Claro. Mas agora, quando eu anunciei que eu iria assumir dia 23, foi agora dia 23 de março que eu ia assumir novamente a presidência da academia, alguns amigos disseram assim, é uma grande honra. Eu disse, no meu discurso, eu disse, eu me sinto honrado, só que eu sei que é muito mais que uma honraria, é uma responsabilidade, até porque eu tenho participado, eu fiquei praticamente 1 ano só que eu entrei na academia, que eu não tinha algum cargo de direção dentro, sempre fui muito participativo. Claro, até pela liderança que já exerceu. Porque eu sempre dizia assim, ou eu vou lá e faço, ou então eu não fico em casa, certo? Sim. Essa coisa de o cara entrar... assim, mera participação, não. Ou então dizer assim, é uma honra ser membro da academia. Claro que é uma honra ser membro da academia, mas é uma responsabilidade também. Então eu sempre estou incentivando e solicitando aos colegas que continuem escrevendo, continuem publicando, não importa onde publica. Tu publica no Facebook, tu publica no Instagram, tu publica no jornalzinho lá do bairro, tu publica um livro para lançar em todo o Brasil, não importa, isso é exercício de literatura, isso é muito interessante. Então, a partir do momento que tu é da academia, as pessoas passam a olhar para ti
com um olhar de admiração, mas com um olhar de responsabilidade. Isso que não, Vargas, tu tem que, é como tu lá na Câmara, tu não pode ser só um vereador sentado assistindo os outros, não, tu tem que participar. E preciso diminuir muito o meu índice de erro, quer dizer, né? Mas isso aí faz parte do jogo, entendeu? Claro. Nós todos, tu foi servidor público durante quantos anos? Eu fui servidor público durante 30 anos. A gente cometeu inúmeros erros, mas sempre na tentativa de fazer a coisa certa, entendeu? Eu sempre dizia assim, ó, prefiro errar pelo excesso do que errar pela omissão. Olha a prevaricação. A omissão é a mãe de todos os males, não pode ter coisa pior. Então, eu fui para a academia e digo, bom, eu só vou, eu quero entender como é que funciona a academia, eu só vou se eu tenho condição de participar. E tenho participado, às vezes, com um trabalho muito bom, às vezes com um trabalho médio, às vezes com um trabalho ruim, mas eu estou ali, estou sempre tentando auxiliar. Sempre com o pensamento de fazer o melhor. Sempre tentando fazer o melhor, nem sempre acontece, né? No próprio discurso de posse eu disse, muitas vezes apresentei ideias, como presidente apresentei ideias e que essas ideias foram vencidas. Algumas eu achei que poderiam ter sido aprovadas, né? Mas maior respeitando parte, a democracia. Então, e a grande maioria das vezes em que eu fui vencido, mais tarde eu fui observar que os colegas que me derrotaram estavam certos. Quer dizer, não era o momento adequado, olha, não é o momento adequado, não é esse o objetivo da academia e tal. Então a gente entra cheio de ideias, acho que pode fazer, né? Sim. Então, eu acredito assim, ó, e de qualquer forma, foi a terceira vez que eu sou presidente da academia e Terceira vez já? Terceira vez. Eu fui eleito pelos meus pares, ou seja, não pode ser apenas porque não tem ninguém para colocar no lugar. Alguma qualidade deve ter. Então isso para mim é motivo de orgulho. Qual é o número de membros, doutor? Nós somos hoje nós somos 28. São 28? São 40 cadeiras, né? Existem 40 cadeiras, mas são 28. Nós temos 4 colegas que são falecidos, então essas 4 cadeiras só serão completadas, só serão preenchidas quando chegar lá na 40. Então, quando a 40 for ocupada, e aí começa a ocupar a número 1 e a número 5 e as outras. Entendi. Então, é um trabalho importante. Depois, essa questão assim, ó, a gente não... Então, valoriza o acadêmico, sim, sem dúvida nenhuma. No momento que nós distribuímos, como nós vamos distribuir, agora não sei dizer se é dia 8 ou 9, acho que é 8 agora de abril, ele vai distribuir um livro na Feira do Livro. Né, que são trabalhos dos acadêmicos, mas vai distribuir gratuitamente, já está convidado, as pessoas entram na fila, e claro, e todo mundo vai receber o seu livro sem nenhum custo. Os demais livros que sobram, né, então a gente faz uma determinada quantia, distribui gratuitamente na feira, e o restante é colocado em bibliotecas públicas ou bibliotecas de escolas, para que o maior número de pessoas tenha acesso. Nós temos o concurso de literatura infantil, que nós já estamos na 7ª edição para esse ano, né? Só podem participar pessoas de fora da academia, então a gente valoriza as pessoas de fora da academia, que recebem prêmios, que todos, ninguém até hoje deixou de receber, a gente faz questão, no momento que lança o livro, está aqui o teu incentivo, a leitura e tudo. R$1.000 para o escritor e R$1.000 para o ilustrador. Então a gente está sempre tentando valorizar aquelas pessoas que estão de fora. Os livros de literatura infantil também são todos distribuídos gratuitamente, ou seja, é uma forma que a gente tem de distribuir esse conhecimento, essa informação, essa literatura, né? E dizer para a comunidade que ela é importante também. Então nós não estamos escrevendo só para nós, estamos escrevendo para a comunidade. Doutor, vamos fazer um intervalo, né? E aí no segundo bloco nós entramos aqui com uma situação, mas eu ainda tenho uma puxada ainda pela academia para lhe fazer no início do segundo bloco, e aí depois damos sequência aí ao nosso bate-papo, tá bem? Pessoal, o objetivo tenho certeza que está sendo alcançado. O doutor Aded Castro, com uma larga experiência, né, dentro da questão pública, o próprio Ministério Público fez com que ele desenvolvesse toda esta estrutura intelectual e operacional, porque trabalhava 24 horas com diversas pessoas, com ideias diferentes, enfim, e que está aqui hoje, doutor Aded, nos dando uma retórica daquilo que está fazendo dentro da academia daqui de Santa Maria, dentro da questão dessa intensiva, dentro do escritório dele, enfim, eu acho que estamos atingindo sim o objetivo. Então, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis.
Michele Decorações. Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito e Ciências Contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência e estar sempre conosco todas as semanas aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Hoje estamos tendo orgulho, prazer em estarmos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. João Marcos Haddad Castro, um promotor que cumpriu toda a sua missão dentro da promotoria e que hoje está desempenhando outras funções e que, sem dúvida nenhuma, está engrandecendo muito Santa Maria, a parte cultural, enfim, dentro da sua profissão como advogado. Doutor Haddad Castro, a pergunta para início do segundo bloco é: nós poderíamos dizer qual a influência do Ministério Público durante a sua carreira no Ministério Público, qual a influência desse Ministério Público na situação atual que o senhor está vivendo hoje? Olha, na verdade é o seguinte, assim, como o advogado está sempre escrevendo, né? E eu acho assim que o Ministério Público, a partir de 1988, principalmente, mas já em 85, a Lei da Ação Civil Pública, né? Que ele passou a ter uma função muito mais de defesa dos direitos constitucionais, e não só os direitos coletivos, mas também os próprios direitos individuais indisponíveis, como a vida, a saúde, a dignidade das pessoas, igualdade, aquela coisa toda. Então, eu acho que o Ministério Público formou um grupo de promotores em função das próprias atribuições, né, que tem essa preocupação. Então, ao mesmo tempo que buscava atender ao interesse da legislação, porque a gente não pode se afastar disso aí, claro, né? Uma sociedade minimamente organizada, ela tem que ter um conjunto de leis sérias, e nós temos que olhar com seriedade para a lei e tentar cumpri-la, mas ao mesmo tempo interpretando-a de maneira que se possa realizar minimamente aqueles princípios constitucionais, né? Então ele trabalhou muito com o princípio constitucional da igualdade, da dignidade, da solidariedade, da humanidade, aquela coisa que está lá na Constituição, a Constituição diz, o objetivo lá no preâmbulo já construir uma sociedade livre, justa e solidária, sempre observando o texto da lei. Então tu vai interpretar a lei de forma a adaptá-la a essas necessidades. Então é um exercício difícil muitas vezes de fazer, né? Porque nem sempre a lei é justa e nem sempre a justiça é legal, entendeu? Então tu vai ter que fazer um trabalho ali de interpretação e a aplicação no dia a dia. Então, a gente passa a ter uma preocupação, e essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei, né, para me adaptar à advocacia, porque a advocacia ainda é uma atividade muito de defesa de interesses individuais, né? Verdade. O advogado quase nunca defende interesses coletivos.
Mas até que eu me dei conta que, na verdade, a sociedade é feita de indivíduos, né? Como meu pai dizia, uma mão tem 5 dedos, ou seja, se tu cortar os 5 dedos, ela continua sendo uma mão, mas uma mão com diversas dificuldades para o exercício das suas atividades. Continua sendo uma mão, mas desfalcada. Então, a sociedade também, a sociedade é um conjunto de indivíduos. Então, se nós não protegermos o interesse individual, né, não teremos uma sociedade justa se nós não trabalharmos pela realização da justiça através da defesa do interesse do indivíduo. O indivíduo é extremamente importante. A sociedade não é uma massa disforme e descaracterizada, entendeu? Então, ao mesmo tempo que o advogado basicamente defende interesses privados, o exercício desses direitos, né, a defesa desses direitos vai transformar a sociedade numa sociedade mais justa ou uma sociedade menos justa. Uma sociedade em que a dignidade da pessoa humana, né, por isso tu tem na própria Constituição, sim, uma série de artigos que falam dos direitos individuais. Se os direitos individuais não fossem importantes, não estariam nem na Constituição. Tá? Então, tu tem interesse coletivo, com que a gente trabalhava o interesse coletivo, mas sem perder de vista os interesses individuais. E trabalhando com o interesse individual, sem perder de vista o interesse coletivo também. Então, essa talvez tenha sido a maior dificuldade que eu tive para me adaptar à função de advogado. Mas, graças a Deus, hoje estou com a minha consciência absolutamente tranquila de que é uma atividade extremamente importante, necessária, né, na defesa desses interesses e que não tenho nenhum tipo de constrangimento, então, de exercer a minha atividade, procuro fazer o melhor possível utilizando aqueles princípios gerais da Constituição e princípios gerais da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, aquela coisa toda. Ou seja, olhar o indivíduo como parte de um todo e o todo como formado por diversos indivíduos. Então, às vezes é meio complicado, mas é possível, não é impossível. Então, acho que o Ministério Público me auxiliou muito a formar a minha ideia de que eu era um servidor público, que era remunerado, que às vezes tem muita gente que tem um preconceito contra o servidor público, mas eu estou com a minha consciência tranquila, não que tenha feito tudo certo, né, Vargas? Mas estou com a minha consciência tranquila que eu sempre tentei fazer a coisa certa. Provavelmente muitas coisas, se eu for fazer um exame de consciência, muitas coisas não faria de novo. Sim. Outras coisas faria de forma diferente. Né? Então essa história, eu nunca me arrependi do que eu fiz, não, isso não tem essa pretensão, porque com o passar do tempo a gente foi aprendendo a fazer, então muitas coisas que a gente fazia de uma forma a gente acabou abandonando, então hoje eu tenho certeza que eu tenho menor possibilidade de erro, não que eu não tenha possibilidade de erro, mas menor possibilidade de erro em função dessa experiência. Como todos que têm experiência, né, que a gente vai aprendendo. Então foi muito importante, o Ministério Público para mim foi muito importante, mas a advocacia não é menos importante, apesar de ter apenas 6 anos como advogado. Né? Mas a bagagem, sem dúvida, né, doutor? Porque eu fico pensando assim, dentro do aspecto de rotina, o Ministério Público, nós não podemos dizer que o Ministério Público exerce uma questão de rotina, porque todos os dias tinham são situações novas, diferentes e novas. Apesar do direito, tu tem isso aí, mesmo na advocacia, somando 30 anos, que eu advoguei 2 anos antes de ser promotor. Sim. 30 anos como promotor são 32, com mais 6 anos são 38, são praticamente 40 anos. Né? 40 anos de atividade. 40 anos de atividade, e mesmo assim no escritório surgem situações que a gente quase não acredita. Como é que pode? Isso por quê? Porque a sociedade, na verdade, ela vai evoluindo ou involuindo, mas a sociedade está em constante movimento, né? Então, muitas coisas que a gente nunca viu aparecem. Então, pelo fato de não ter visto, não significa que não existe. Verdade. Entendeu? Então, o que acontece? A gente está sempre aprendendo. Somos eternos aprendizes. Está sempre aprendendo. Muitas coisas a gente diz, olha, não sei o que fazer, não sei. O que tu pensa? Não sei. Realmente não sei. Então, a gente devagarinho vai construindo, então, uma forma de ver as coisas. Entendeu? Eu acho que a gente, quando a gente é mais jovem, a gente acha que tem certeza sobre tudo, né? E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vê que quanta coisa a gente não sabe. Vai amadurecendo, nosso pensamento, enfim, vai dizendo, olha... Aí deixa de ser tão pretensioso e passa a ser mais reflexivo. Então, eu tenho refletido mais hoje. Mais os pés no chão. Refletido mais, e muitas coisas que eu tinha certeza absoluta 20 anos atrás, eu já não tenho mais tanta hoje. Então, eu acho que isso aí é interessante, porque eu acho que está sempre crescendo, entendeu?
E a gente tem que estar sempre estudando, na verdade. Eu lecionei durante 15 anos também, agora eu parei, não sei por quanto tempo, um período. É uma outra situação que nos faz crescer muito, sem dúvida nenhuma, até pelo fato deste rodízio dos alunos que estão à nossa frente, né? E que tem cabeças renovadas aí anualmente. Eu tenho recebido assim no meu escritório, não digo todas as semanas, mas é muito difícil passar um mês sem aparecer 1 ou 2 no escritório, alunos que eles foram meus alunos e que hoje buscam algum tipo de orientação, uma troca de ideias, entendeu? E eu tive e tenho muito orgulho. Quer me agradar, me chama de professor. Olha aí, o cara me chama de professor, eu fico muito feliz, porque eu acho que isso aí é uma coisa muito importante. Não tem dúvida nenhuma. Acho que foi um período muito interessante da minha vida, eu acho muito interessante. Mas a gente está sempre aprendendo, né? Aprendendo. Até conversando aqui, a gente está aprendendo. Verdade, também, verdade. Né? Doutor, dentro desse pensamento todo, enfim, quer dizer, são livros editados, tem todo o Ministério Público com bagagem, a questão anterior, um homem que veio lá do interior de Sobradinho, do lado de Sobradinho ali tem Passa Sete, Sobradinho, Salto Jacuí, Candelária, tal. Isso, aquela região toda lá e que acabou... Às vezes com Agudo também, dá uma... Isso, aqui pro outro lado aqui, Agudo. Toda essa experiência, né, de lá de Sobradinho, que chega até hoje, como que o doutor Adé de Castro está vendo essa questão nacional, né? Nós estamos vendo aí vários problemas, reflexos na segurança pública, reflexo aqui, reflexo ali. Como que o doutor Adé de Castro está analisando tudo isso? Eu já cheguei a escrever um texto chamado Refundar a República. Eu acho que nós estamos vivendo um período extremamente complicado, há uma crise gravíssima de autoridade. Quando eu falo autoridade, não falo assim daquela autoridade que atua conforme a sua própria vontade, mas a autoridade dentro da legislação, né? Então tu vê o poder legislativo federal, principalmente, né, em crise, o poder executivo mais ainda, em que o presidente da República festeja que tinha 3% de aprovação e agora tem 5%, entendeu? Como se 5 fosse um percentual bom. Muito bom e tal, né? Isso é uma coisa fantástica, né? O poder judiciário, em termos assim, agora nós temos a possibilidade de que quarta-feira o Supremo modifique seu entendimento. Cara, é uma casa de louco. É uma preocupação constante, doutor. É uma coisa maluca. Uma das funções dos tribunais superiores é exatamente uniformizar e tornar o entendimento dos tribunais permanentes. Assim, tu não pode todos os dias estar mudando até posso ter uma ideia conforme o vento está. Conforme o vento está. Eu acho que seria um desastre em termos institucionais. Eu, pessoalmente, acho que não cabe essa interpretação que hoje é dada. Eu tenho e já manifestei a respeito disso aí. Né? A história de dizer, porque demora muito a julgar, mas quem julga são vocês, quem tem que julgar mais rápido é vocês. O réu não tem nada a ver com essa história se demora muito. Quem é que julga? É o réu que julga? Não, é o Poder Judiciário que julga, então se demora, a culpa de vocês. Mas eu digo assim, já que em 2016 já decidiram dessa maneira, agora, ontem praticamente, dia 23 de março, decidiram da mesma maneira, não é possível que vão mudar de novo de entendimento. Essa insegurança jurídica. Está passando a ideia para a sociedade que é uma casa de louco, entendeu? Todo dia toma uma decisão diferente, diferente de um juiz ali do interior que toma uma decisão hoje, toma outra decisão amanhã, que a repercussão é mínima ou quase nenhuma, entendeu? Não, o Supremo tem uma repercussão extraordinária. Toda a vida nacional é atingida, então eu espero que realmente assim, mesmo que eu acho que mesmo achando que essa decisão é uma decisão equivocada, isso que está valendo hoje, tá? Que é uma decisão equivocada, tecnicamente equivocada, né? Porque importa se eu quero que o Lula vai preso ou não vai preso, tal, mas tecnicamente eu acho que é um equívoco. Porque a questão Lula é uma consequência. Porque assim como ele, dizem que tem 281 mil pessoas presas sem julgamento no Brasil. Então isso é o caos. Se isso é verdade, isso é o fim do mundo, é uma barbaridade. Pode parecer assim, 281 mil pessoas, é a população de Santa Maria encarcerada, sem julgamento.
Pouco importa se o cara é culpado ou inocente, Sim, entendeu? A sim. partir do momento em que, aquela velha história, ontem prenderam um judeu, mas como eu não sou judeu, eu não estou nem aí, entendeu? Outro dia prenderam um comunista, eu não sou comunista, não estou nem aí. Ali um pouco prenderam um colorado, como eu não sou colorado, assim vai, não estou brincando. Verdade, tá? verdade. Assim, como foram prendendo, como foram fazendo, tá, então já para ferrar o Lula, vamos fazer isso aí. Não, acho que nós temos que pensar, nós estamos criando precedentes muito sérios, entendeu? Precedentes muito sérios. Se decidiu assim, mantenha essa decisão. A sociedade não pode, por exemplo, não pode o tribunal mudar a sociedade, é a sociedade que tem que mudar o tribunal. É a realidade social que tem que mudar o entendimento do tribunal, não o contrário. Não pode a cada dia agora, todo dia tem uma decisão em sentido contrário. Né? Se tu tem aqui, acolá, aqui, lá, espalhado pelo Brasil entendimentos diferentes, bueno, então vai fazer o quê? Vai para o tribunal, para o STJ e para o STF, exatamente para uniformizar a jurisprudência e dar uma segurança jurídica. Isso é absolutamente caótico a forma. Então o único poder assim que ainda estava sendo respeitado, entendeu? Está se esgaçando, na verdade. Eu estou realmente muito preocupado com isso aí. Estou muito preocupado. Acho que é uma crise seríssima de autoridade. Eu não sei o que vai acontecer, né? Mesmo tu tendo sido militar, né, eu acho assim um desastre a ideia de intervenção militar. Isso é a pior coisa que tem. Não tem absolutamente nada contra, tanto que tu é vereador, acho que está fazendo um excelente trabalho lá. Não há mal nenhum. Tem amigos meus, queridos amigos meus que participam da vida política, mas vão lá, se candidata e recebe os votos e vai exercer a sua função política. Agora, golpe militar é um desastre para o país. Porque, doutora, por pior que esteja a situação, entendeu? Sim, a gente fica fazendo análise, né? E se verifica o seguinte, e eu faço sempre um comparativo, e até com os colegas lá eu faço o comparativo do lado da medicina, que é a questão do diagnóstico. Não, parei um pouquinho, eu estou com um paciente que está com problemas, está se queixando de problemas, eu como médico eu tenho que estabelecer o diagnóstico. Sim. Por quê? Para mim dar o remédio certo, né? Então, a partir do momento em que o sujeito chega e diz assim, olha, eu estou com uma dor no pé, uma dor não sei o que, olha, eu não sei direito o que tu tem e eu já vou vou te internar na UTI. Não, parei um pouquinho, nós temos que ter uma certeza mais lógica, né? Um comportamento mais lógico para darmos o remédio certo, né? Então, o que a gente vê no Rio de Janeiro é tudo isso. Foi se perdendo. Vamos dizer assim que era necessário, mas todo mundo sabe que o momento que o exército sair de lá, volta o que vai acontecer? Anterior, os caras não vão virar uns anjinhos só porque o exército está lá. Pois é, e aí nós vamos ter que deixar o exército lá. Tu é militar, mas tu exercia a função militar de policiamento, mas tu sabe que não é assim, não é tão simples, é muito mais complexo do que isso, entendeu? Aí tu vai lá, bota os caras a correr, os caras saem lá e vão para onde? Sim. Eles saem do Rio de Janeiro, vão para São Paulo, vão para Minas Gerais, vão para o Rio Grande do Sul, os caras não vão virar santos só porque o exército está lá. Mas eu digo assim, não existe intervenção militar constitucional, porque não existe, tu vai olhar na Constituição, não é a função dos militares assumir funções que é estritamente do Estado civil, entendeu? Isso. Então, quer dizer que tu não posso participar, tanto pode que tu participa. Tem um monte de gente aí que é militar e que está participando da vida política através do sistema de voto. Correto. Vai lá, se candidata, se conseguir o voto suficiente, se elege e vai fazer o seu trabalho. Muito bom, né? Não há problema nenhum. O militar não é um cidadão de segunda, ou terceira ou quarta classe, é um cidadão igual a nós. Correto. Tem todo o direito, entendeu? Agora, nós queremos umas soluções mágicas, essa não existe solução mágica. Não existe solução mágica. E não existe salvador da pátria. Não existe um salvador da pátria. Alguém que tenha a solução para todos os seus problemas. Porque, doutor, veja bem aqui a questão, interessante isso. Nós estamos vendo a questão Rio de Janeiro, as Forças Armadas, enfim, a intervenção, ela cercou o Morro X, né? Vamos colocar a Rocinha como um exemplo, e o que acontecia na Rocinha? Na Rocinha, como nos outros morros, o grande problema é o tráfico, né? O tráfico de droga, o tráfico de arma, o tráfico de munição, enfim. Mas isso aqui só sobrevive porque essas pessoas aqui debaixo do morro, elas estão comprando esse produto.
É um produto que está sendo oferecido para quem? O tráfico não é interno. O consumo não é interno no morro. As mesmas pessoas que reclamam do tráfico são as pessoas que compram a estão droga. comprando, ou seja, estão uma sociedade alimentando doente. Né? Doente. Tu reclama do tráfico, mas quem sustenta o tráfico não é o que acontece, por exemplo, com essa questão do furto, por exemplo. Né? Isso, o policial sabe 100 vezes melhor que eu por que os caras furtam? Acho que o cara chega numa fazenda lá, leva um caminhão de gado para quê? Para comer churrasco? Para onde? Não, para vender para os outros. Aonde que está a receptação? Ou seja, assim, só tem ladrão de gado que tem quem compra o gado roubado. Já tem o cliente certo. Vai imaginar, eu entro, passo na frente da loja, tem uma televisão, eu furto essa televisão, levo para casa para assistir a Copa. Tudo bem, mas são casos isoladíssimos. Isoladíssimo. Porque essa televisão ela vai cair lá na boca de fumo, vai ser trocada por A, por B, enfim. Ou seja, nós é que estamos alimentando o tráfico e o furto, entendeu? O cara levou um caminhão de gado lá, não sei quantos mil quilos de gado. Foi fazer um churrasquinho em casa. Um churrasco em casa com a família. Ele pode até pegar uns 40 quilos daquela carne lá e fazer um churrasco, mas o restante é tudo vendido. Ou seja, tudo já com planejado. E quem está comprando é o cidadão honesto, aquele que se diz honesto, aquele que está reclamando e tal. E aí ele mesmo faz a crítica para o outro, quer dizer, sendo então a sociedade ela vai ter que ser mudada. Então, claro, como no Rio de Janeiro, como um abscesso, né? Tem um momento que tem lá e cortar para poder drenar aquele pus que está ali, mas tu não pode somente drenar e deixar por isso mesmo, tu tem que drenar e tratar. Exato. Né? Então tem medidas emergenciais, e essa é uma medida emergencial, mas não se pode imaginar que essa é a solução para todos os nossos problemas, você não teria que botar o exército, né? E aqui entre nós, com todo respeito aos militares, né, o exército, a princípio, nem treinado para esse tipo de atividade. É um grande problema, doutor, e o seguinte, o próprio exército tem conhecimento disso, e o senhor sabe faz o que manda fazer. Eu trabalhei durante a minha vida inteira nisso, e eu fico assim, abismado quando eu vejo um militar lá fazendo uma abordagem, né, portando um fuzil, portando um FAL, e que ele não tem a mobilidade esperada para fazer aquela abordagem, porque ele tem que cuidar do armamento. Então, eu cuido do armamento ou eu abordo? Eu cuido do armamento ou eu faço uma revista minuciosa? Então, quer dizer, as coisas não estão dando certo nesse aspecto. Porque eles não são para essa missão. Porque a gente quer soluções mágicas, e essas não existem, entendeu? Não adianta, eu não sou daqueles que dizem, porque o criminoso é vítima da sociedade. Não sou tão idiota assim, eu tenho 62 anos, não sou tão idiota a ponto de sair por esse caminho, assim como já vi alguém dizer assim que tem que acabar com toda a autoridade, ou tem que acabar com a polícia. Isso é de uma idiotia que não tem nome, cara. Eu escrevi uma crônica, um dia eu vou mandar para ti também, eu chamo a polícia. Quando eu for assaltado, se um dia eu for assaltado, se a minha casa for assaltada, vou chamar a polícia, não vou chamar o ladrão. Mas a polícia tem problema. Claro que tem problema, todo mundo tem problema, o Ministério Público tem problema, o magistratura tem problema, a polícia também tem seus problemas. Tá? Agora, eu prefiro chamar um policial e correr o risco de repente não dar certo do que chamar o ladrão. O ladrão me proteja? Não, eu vou chamar o policial é que está preparado e institucionalmente ele foi criado e foi treinado para me proteger, ou o policial civil ou o policial militar, mas eu chamo a polícia, eu confio na polícia. Mas aconteceu lá, o policial não sei o que. Bom, cara, isso faz parte do jogo. Ainda bem que é uma exceção. Temos que encarar como exceção. Quando tu faz lá 500 abordagens, não acontece nada, ninguém diz. Foram feitas 500 abordagens, não aconteceu nada. Mas deu esta falha. Estourou. Não estou aqui te agradando. Não, eu tenho conhecimento. Não estou aqui tentando te agradar, entende? Isso é uma coisa óbvia também. Eu sei porque no Ministério Público também, algumas coisas que não saíram bem, né, e que foram motivo de grande crítica, né, passaram a ser muito mais importantes do que as centenas ou milhares de outras coisas que foram feitas. Infelizmente, é a cultura que nós vivemos. Não significa que tu não possa criticar um erro, mas tu não pode dizer assim, fazer terra arrasada. Não. Não posso mais chamar a polícia porque a polícia... Não, cara, vai chamar a polícia porque a polícia está treinada. Primeiro que nós estamos pagando a polícia fazer esse trabalho. Exatamente. É um ente público pago por nós. Então, eu estou pagando a polícia, ela tem que me servir. Então, lá vem, ela comete erros... Comete, mas todo mundo comete erros. Né? Eu trabalhei como promotor, como substituto e tal, mas inúmeras vezes na Justiça Militar. Né? Isso e aí eu olhava a quantidade de militares que tinha,
E as milhares de abordagens que eram feitas e missões disso e aquilo e tal, e aí a gente tinha lá a metade do Estado, a Justiça Militar, a metade do Estado, a gente tinha 80 processos em andamento. Você imagina? Verdade. Eu digo isso, cara, isso aí é insignificante. O número de processos... É mínimo. É mínimo. Alguns dizem, mas muita coisa não chega. Não, tudo bem, vamos imaginar que mais um tanto, então 160 ou 200 ou 300, mas tu tem, sei lá, 50 mil militares aí na rua. Aí, né? Mas não foi nada. Mas o que chega é para se fazer a justiça. Sim. Né? Vai lá fazer a coisa certa. Só que tu tem milhares de atividades que estão sendo desenvolvidas e que acaba e que dá certo, entendeu? Verdade. E que ninguém diz, parabéns, obrigado por ter feito a coisa certa. Agora, se fizer uma bobagem, cai de pau em cima. Não tem dúvida. Doutor, já me avisaram lá que nosso tempo terminou. Eu quero que o senhor deixe aqui para nós uma mensagem, uma reflexão, né, disso tudo que nós conversamos aqui. E eu quero já deixar um convite aqui em aberto, né, para que, passado mais um tempo, o senhor retorne até o Cidadania e Segurança na nossa TV Santa Maria, porque nós temos que refletir, nós temos que abordar, e o mais importante é a questão do compartilhar, né? Sim. O senhor já vem compartilhando, né, com a questão desses livros lançados e tudo mais, como eu estava falando antes. Mas esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui e que a comunidade está nos assistindo ali do outro lado, né, e que, olha, quem está falando ali é o Dr. Aded Castro. Quem é o Dr. Aded Castro? É uma pessoa que teve e tem uma experiência maluca e que não vai lá falar bobagem, enfim, está falando, mesmo que as pessoas não concordem, mas dizer assim, olha, aquele ali falou porque ele já passou, né? Já vivenciou alguma coisa. Se eu pudesse dizer alguma coisa assim, meio tipo definitiva, isso. Eu sei que todos nós somos brasileiros, independente de em quem nós votamos, certo? De questão ideológica, partidária. A gente tem assistido assim ultimamente uma guerra praticamente, né? Em que as pessoas estão se agredindo não só verbalmente, mas também fisicamente. Muito. Isso é muito preocupante. Eu diria assim, tem uma frase, parece que é de Voltaire, que diz assim, não concordo com nada do que dizes, mas lutarei até a morte pelo te garantires o direito de dizê-lo. Ou seja, ou nós queremos uma democracia de verdade, que as pessoas possam se manifestar, inclusive discordando de mim, né? Ou nós vamos partir por uma guerra civil, nós vamos nos atracar fisicamente nas ruas das cidades, o que é péssimo. Então, o que nós temos que tentar ver, assim, existem erros, existem ideias equivocadas, mas antes de tudo nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros e somos irmãos, nós somos todos nascidos, mesmo aqueles que vieram de outros países para habitar aqui, estamos habitando o mesmo espaço territorial, e nós temos que fazer o máximo possível para viver em paz, porque a guerra é a pior opção. Não tem dúvida. Dr. João Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Né? A gente tem conhecimento de quem é o cidadão João Marcos Aded Castro, santamariense já de coração. Sim. E lhe convido mais uma vez, né, de que numa próxima oportunidade eu quero lhe convocar novamente para estar aqui com a gente, tá bem? À disposição sempre. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, eu digo, infelizmente, precisamos terminar por causa do nosso tempo, mas eu tenho a certeza de que poderíamos ficar aqui durante muito tempo conversando com o Dr. João Marcos Aded Castro. É uma pessoa com uma larga experiência e que tem aqui muitas coisas a serem ditas, mas teremos outra oportunidade, sem dúvida nenhuma. Então, desta forma, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença de vocês, a audiência que vocês nos dão, porque este programa foi feito para isso, para nós debatermos aqui de forma muito tranquila, de forma aberta e trazer algumas coisas para vocês. Não esquecendo que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, depois com mais 3 repetições, quintas-feiras às 19h15 e sextas e domingo às 23h. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço!
Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.